Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de automação da produção. Hoje o nosso papo é sobre os fundamentos da indústria 4.0. Então, já prepara aquele cafezinho expresso bem quentinho e delicioso para a gente mergulhar fundo nesse assunto. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é, afinal, essa tal de indústria 4.0. Depois, vamos dar uma olhada nos pilares tecnológicos que sustentam tudo isso. Na sequência, a gente vê na prática como funciona uma fábrica inteligente e, para fechar, vamos conversar sobre o impacto e os desafios que essa nova era traz para todo mundo. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é exatamente a indústria 4.0? De onde veio essa ideia que está literalmente virando o mundo da produção de cabeça para baixo? Olha, de forma bem simples, a ideia aqui é meio que quebrar as barreiras, sabe? É a junção do mundo digital com o mundo físico e até o biológico. E quando a gente junta tudo isso, o resultado são sistemas super conectados, super inteligentes, que funcionam de um jeito totalmente integrado, uma coisa que a gente nunca viu antes. E é importante saber que isso não é só um jargão, uma palavra da moda que surgiu do nada. Não. O termo nasceu lá em 2011, na Alemanha, como parte de uma estratégia muito séria do país para manter a sua indústria na frente. E de lá para cá, o conceito pegou e hoje se espalhou pelo mundo inteiro. E essa frase do Schwab resume perfeitamente a essência da coisa. O objetivo é sair daquela produção antiga, linear, super rígida e ir para um modelo de fábrica que é inteligente, que toma decisões sozinha e que se adapta às mudanças, tudo em tempo real. Beleza, então a gente já entendeu o conceito, o quê? Agora bora entender o como isso funciona. A indústria 4.0 não é mágica. Ela se apoia em 4 pilares tecnológicos fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, e talvez um dos mais famosos, é a Internet das Coisas, a famosa IoT. Pensa assim, é como se a gente desse uma voz para as máquinas e para os equipamentos. Eles começam a conversar entre si e com a gente também, trocando dados o tempo todo sem parar. E para ficar mais claro, olha só o exemplo da General Electric. Eles colocam sensores de IoT nas turbinas dos aviões. Para quê? Para saber quando uma peça pode dar problema antes que a falha aconteça. Isso é o que a gente chama de manutenção preditiva. O resultado, claro, é uma economia absurda de dinheiro e um aumento gigantesco na segurança. Ok, então, se a IoT é a tecnologia que faz as máquinas conversarem, o Big Data é, digamos, o tradutor dessa conversa. Pensa só no volume de dados que essas máquinas geram. É uma coisa gigantesca. O Big Data é justamente a capacidade de processar tudo isso e extrair insights valiosos para otimizar tudo. A Tesla, por exemplo, é mestre nisso. Eles usam uma quantidade absurda de dados para deixar a linha de produção cada vez mais eficiente. E o mais legal, ao mesmo tempo, eles usam esses dados para personalizar os carros de acordo com o que cada cliente quer. É a tal da personalização em massa. E vamos para o nosso terceiro pilar, a computação em nuvem. Se os dados são a conversa, a nuvem é o grande cérebro central onde tudo fica guardado e organizado. É a tecnologia que permite que todos esses dados estejam disponíveis em qualquer lugar, a qualquer momento, para quem precisar acessar. Quer um exemplo prático? Pensa na logística da Amazon. É uma operação mundial gigantesca. A nuvem funciona como a grande cola que une os parceiros, os fornecedores, os centros de distribuição e, claro, os clientes. É o que garante que toda essa engrenagem complexa rode lisinha. E para fechar o quarteto, chegamos na inteligência artificial, a IA. E aqui a analogia continua perfeita. Se a nuvem é o cérebro que armazena a informação, a IA é a parte do cérebro que pensa e toma decisões. Ela pega todos aqueles dados, analisa, aprende com eles e age, sozinha. Um exemplo que eu acho incrível são os cobots, que é a abreviação de robôs colaborativos. Eles são robôs que usam IA para trabalhar junto com as pessoas, no mesmo espaço, de forma segura. É o melhor dos dois mundos, né? A gente tem a precisão e a força do robô trabalhando junto com a flexibilidade e a inteligência humana. Tá bom, a gente já viu os 4 pilares, os ingredientes do bolo. Mas como é que tudo isso se junta para criar na prática a tal da fábrica inteligente? É um ciclo, sabe? Um ciclo contínuo e inteligente. Funciona assim. Primeiro, os sensores de IoT coletam dados o tempo todo.
Segundo, esses dados são enviados para a nuvem para serem processados. Terceiro, a inteligência artificial entra em cena, olha para esses dados e toma decisões. E quarto, a produção é otimizada. A fábrica se adapta sozinha, automaticamente. É quase um organismo vivo. E essa comparação aqui deixa bem claro o tamanho da mudança. A gente sai de um modelo de produção linear, rígido, e vai para um mundo totalmente novo. Um mundo flexível, adaptável, onde a gente pode ter personalização em massa e onde a manutenção deixa de ser reativa para se tornar preditiva. É uma mudança de paradigma total. É claro que uma transformação desse tamanho não ia ficar restrita aos muros da fábrica, né? O impacto da indústria 4.0 vai muito, muito além. Ele mexe com a economia, com a sociedade e, principalmente, com o mercado de trabalho. E aqui a gente chega num ponto crucial. Por um lado, as oportunidades são gigantescas. Mais produtividade, mais inovação. Mas por outro, vem o desafio. E que desafio? A necessidade de requalificar força de trabalho. As habilidades necessárias mudam completamente. É uma disrupção, sem dúvida, mas também uma oportunidade imensa. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma reflexão importante para todo mundo. Será que nós estamos realmente preparados para essa requalificação? As empresas, as escolas e nós mesmos como profissionais, estamos prontos para as novas habilidades que essa indústria exige? Bom, espero que o café tenha sido bom e que esse nosso papo tenha valido a pena. Fica o convite para deixar a opinião sobre o tema desta aula complementar aqui nos comentários. A curadoria de conteúdo e a produção deste material foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Um abraço virtual.